Olá a todos. Neste vídeo quero compartilhar com vocês a nossa reflexão deste 8º domingo após Pentecostes. E neste 8º domingo após Pentecostes nós temos uma parábola bem conhecida contada por Jesus lá em Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30. E depois a explicação desta parábola, também dada por Jesus, que está nos versículos 36 a 43. Eu vou fazer a leitura do texto, e aí você pode abrir na sua casa esse texto, lembrando, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30 e depois 36 a 43. Faço a leitura e depois retomo algumas partes para que possamos compreender melhor esta parábola. Vamos lá? Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois, colham o trigo e ponham no meu depósito. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. É provável que você já conheça esta parábola. É uma parábola bem conhecida de Jesus. E se você está acompanhando, a última mensagem falava de uma outra parábola que também está presente no capítulo 13 de Mateus. E nessa outra parábola também temos diante de nós alguém semeando uma semente. É a parábola do semeador. Enquanto que naquela parábola, a questão era que existiam solos diferentes e o semeador parecia alguém que não se importava muito com que espécie de solo estava semeando, ele simplesmente lançava suas sementes. Aqui nós estamos diante de um solo bom. Jesus disse que o reino do céu, essa é a comparação da parábola, é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. E certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo. Semeou no meio do trigo uma erva ruim
chamada joio, e foi embora. Portanto, o inimigo, ele vai semear à noite, quando ninguém está vendo. E aí no dia seguinte, o que vai acontecer? Os empregados do dono da plantação vão observar. Ué, mas espere um pouco, este joio não estava aqui, né? Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Claro, não é no dia seguinte, né, que eles vão observar, mas um pouco tempo depois eles vão observar quando as plantas crescerem. E aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras, de onde será que veio este joio? E o patrão tem a resposta. Ele vai dizer: foi algum inimigo que fez isso, porque eu não semeei sementes ruins na minha plantação, vocês não semearam. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio fora? E é uma pergunta muito pertinente. Eles são funcionários do seu patrão, eles sabem que aquele joio vai incomodar, vai poder prejudicar a plantação e não vai servir para nada, porque o joio não vai servir para nada, então eles querem arrancar e jogar fora. Mas vejam que interessante a resposta do patrão: não, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Por quê? Porque o joio e o trigo eram muito parecidos, e alguém poderia se equivocar e, ao invés de jogar fora só o joio, jogar fora também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e o ponham no meu depósito. E assim termina a parábola contada por Jesus. Teríamos um grande desafio hermenêutico de interpretação para analisarmos esta parábola, mas Jesus facilita a nossa vida, porque Ele mesmo explica a parábola. E vejam, Jesus contou a parábola do joio, assim como Ele contou a parábola do semeador, para uma grande multidão. Mas quando os discípulos de Jesus ficam a sós com Ele, eles resolvem questionar, porque nem eles haviam entendido a parábola. Então eles perguntam a Jesus, eles pedem a Jesus: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. E Jesus respondeu: quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem, ou seja, é o próprio Jesus. O terreno é o mundo. Portanto, o terreno em que Jesus vai semear é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio, as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, também todos os que praticam o mal. E depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. E então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Percebam, nós temos a parábola contada por Jesus, nós temos a interpretação da parábola contada por Jesus, assim como ocorre na parábola do semeador. E assim como ocorre na parábola do semeador, o nosso desafio não é entender propriamente a parábola, porque Jesus nos concede esse entendimento. O nosso desafio maior é aplicarmos esta parábola e tentarmos observar o que ela quer dizer para nós hoje. E claro que nós sempre vamos lançar mão de algumas questões que são
questões que se repetem de parábola a parábola, a cada interpretação de parábola. A grande questão é: onde estamos nós nessa parábola? Obviamente. E onde está Deus? Ou qual é a grande lição que Deus tem a nos dar nesta parábola? Onde estamos nós? Quem somos nós? Joio ou trigo? Nós queremos ser trigo. Queremos dar frutos, queremos produzir, não queremos ser lançados fora, queremos ser depois colhidos e colocados no depósito de Deus. Mas será que por vezes também não podemos ser joio? O que nos torna joio e o que nos torna trigo? Será que são as nossas decisões, simplesmente? Pense aí. Se são as nossas escolhas, eu posso escolher não pecar no dia de hoje? Você aí pode escolher ficar um dia sem pecar? Mesmo sendo cristão, mesmo conhecendo a palavra, mesmo conhecendo a vontade de Deus? Eu creio que não. Eu também não. Então nós não temos escolha. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que quando o assunto é pecado, quando o assunto é caminhada espiritual, nós não dependemos simplesmente das nossas escolhas e decisões, porque nós temos uma natureza pecadora que nos leva a pecar. Não somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Por isso, o que nos torna trigo ou joio não é exatamente as nossas escolhas ou nós termos pecado ou deixado de pecar. O que nos torna joio ou trigo é o fato de estarmos conectados àquele que semeou, ao Filho do Homem, a Cristo Jesus. Pois se estamos conectados a Ele, nós iremos florescer, nós iremos crescer, ainda que estejamos em meio ao joio. E Ele fará com que nós continuemos a ser trigo, não sejamos joio. A nossa confiança está nele e não em nós mesmos. Mas esta parábola nos traz umas outras lições que são importantes de refletirmos. Quando nós observamos que existe trigo e joio na igreja, no reino de Deus propriamente não, né? Mas na igreja, no tempo da graça, nós observamos que não temos a capacidade de fazer essa distinção. Ainda que você observe algumas pessoas e pelo seu comportamento pense: essa pessoa só pode ser joio, ela nem deveria estar aqui, o que ela faz aqui? Você não deve cumprir um papel que não é seu. Nós somos trabalhadores do patrão, nós não somos trabalhadores da colheita. Percebam, quem vai fazer a colheita? Seremos nós? Não, né? Serão os anjos. Os anjos farão a colheita. Os anjos serão designados para fazer a distinção entre quem é joio e quem é trigo, e não nós. Assim como não cabe ao semeador escolher solo para semear, ele simplesmente deve semear, não cabe a nós hoje fazer distinção entre quem é bom e quem não é, quem é cristão e quem não é, quem deve pertencer à igreja e quem não deve pertencer, quem é joio e quem é trigo. Não nos cabe. Não nos cabe fazer isso. Um outro destaque que podemos dar a este texto está lá no final, quando nós lemos que os anjos jogarão essas pessoas, o joio, na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero.
Você já chorou e rangeu os seus dentes? É algo bem pesado, né? Pense bem. É provável que você já tenha rangido os dentes. E o que isso significa? Não é simplesmente sofrimento. Muitas vezes nós vamos atribuir essa frase às pessoas estarem sofrendo no inferno. Não. O ponto aqui não é sofrimento, mas ódio, raiva. Percebe? Se nós temos ódio e raiva, nós estamos inseridos numa situação dessa. E acontecerá isso com o joio, com as pessoas que pertencerão ao maligno. Elas terão ódio e raiva ao perceberem que não foram levadas pelos anjos, mas que foram jogadas na fornalha de fogo. Percebam como que esse texto não é nada politicamente correto. Fala em ranger de dentes, fala em inferno. O nosso mundo não quer ouvir falar em inferno. Para o mundo, inferno é apenas uma invenção humana. Mas quando nós abrimos a Bíblia, nós vemos que o inferno existe. Quando nós abrimos a Bíblia e os evangelhos, percebemos que Jesus falou no inferno. E Jesus não falou no inferno com prazer. Ele falou a respeito do inferno para nos advertir, para nos avisar a não irmos parar lá. Um último destaque que precisamos fazer é que muitas vezes nós pensamos que a igreja no mundo precisa ser forte, vibrante, vigorosa, precisa estar sempre cheia. E aí nós percebemos que na parábola anterior, nós até falamos isso, né? A palavra de Deus não volta vazia, não importa se uma igreja está cheia, se uma igreja está vazia, não importa se todas as sementes irão semear, o que importa é que haverá sementes que irão frutificar, né? Melhor dizendo. Agora, a verdade é que o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Mas quando isso vai acontecer? Na colheita. Na colheita. E aí nós percebemos que este texto nos remete a um texto do Antigo Testamento. Texto de Daniel, capítulo 12. Se você quiser abrir comigo, Daniel, capítulo 12, versículos 1 a 3. E Daniel é um livro apocalíptico. É um livro que traz profecias apocalípticas. E vejam só o que diz Daniel, capítulo 12, versículos 1 a 3. E o anjo continuou dizendo: nesse tempo aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas nesse tempo serão salvos todos os do povo de Deus que tiverem os seus nomes escritos no livro de Deus. Muitos dos que já tiverem morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, como um brilho que nunca se apagará. No atual momento, aqueles que ensinam a palavra, aqueles que testemunham a palavra, aqueles que estão na igreja do Senhor, eles não terão esse brilho, muito menos diante do mundo. Não é momento dos cristãos brilharem no mais absoluto potencial do seu brilho. Os cristãos irão brilhar se eles viverem conforme a vontade de Deus, se eles testemunharem a sua fé, vão brilhar. Mas não como o mundo espera que eles brilhem. Porque esse dia chegará apenas no dia do juízo, no momento da colheita. E aí então haverá separação entre joio e trigo. E aí então haverá esse brilho intenso. Não esqueça, meu amado irmão, minha amada irmã, quem nos torna
trigo não somos nós mesmos, não são as nossas ações, não são as nossas escolhas, mas sim Cristo Jesus, aquele que nos semeou. E se nós continuarmos firmes nele, arraigados nele, é certo que nós frutificaremos, poderemos levar o amor de Deus a outras pessoas. Não é momento de nós fazermos distinção entre pessoas, separação entre bons e maus. Não é momento de julgarmos quem está certo, quem está errado. É momento de semearmos. É momento de brilharmos, ainda que não possamos brilhar com toda a intensidade, que certamente um dia brilharemos quando Cristo retornar para nos buscar. Joio ou trigo, quem eu sou? É uma pergunta que precisamos fazer todos os dias da nossa vida. É certo que em Cristo Jesus seremos trigo. Que você possa continuar firme na fé em Cristo. Que você possa continuar sendo trigo e não joio. Que você não faça distinção e julgamento de pessoas. E que você saiba que Deus continua trabalhando por meio de cada um de nós, mesmo que estejamos em meio a muitos joios. Fique na paz do Senhor e até a nossa próxima reflexão.